Primeira coisa que me surgiu, né, quando eu fui convidada para participar do projeto Descubra Sua Rota, foi exatamente a questão da rota, né? O quanto de tempos em tempos a gente tem que recalcular essa rota, né, reestruturar essa rota. Eu fiquei pensando que ao longo da vida a gente tem várias situações, né, que a gente tem que tomar uma certa decisão e que isso vai nos levando, né, no movimento de reestruturação, de recalcular, né, esse caminho, essa rota. E além disso, né, a gente ainda tem os encontros. Então, por exemplo, né, é, a Mariana, né, eu em determinado momento conheci o Vitor e decidimos seguir a nossa rota juntos. Então, a gente teve que fazer uma reestruturação dessa rota, né? Onde a rota do Vitor pudesse conversar com a minha, né? Então a gente tem que repensar pontos comuns, né? O que a gente está querendo construir juntos, mesmo que a Mariana vai seguir uma rota e o Vitor outra. Então a gente tem que fazer essa reorganização da rota também com os encontros, né? Mais para frente, a Mariana e o Vitor têm a Alice. E nisso a gente também vai repensar a nossa rota, né? Agora, não mais como dois, mas como três, né? O que a gente quer construir, para onde a gente quer levar as nossas vidas, né? As nossas rotas, agora que a gente é pai e mãe, né? Que a gente tem a Alice. Então, eu fiquei pensando nesse lugar, né? De que a rota, ela é algo que se faz de uma maneira muito dinâmica, essa descoberta da rota, né? A gente vai descobrindo a nossa rota ao longo que a gente está caminhando nela, né? Tem um ditado oriental que numa tradução bem simplista, né, diz exatamente isso, que o caminho se faz no próprio caminhar. Então, essa descoberta da rota, ela é algo que me parece muito dinâmica. A gente tem que sempre revisitar esse lugar, parar num determinado momento e entender, bom, né? Qual é a rota que eu estou hoje? Ela ainda faz sentido? Eu estou querendo ir para outro lugar, né? Como as coisas me afetaram, né? E o quanto isso me leva para outros caminhos, eu querer buscar outras rotas. Então, esse processo da descoberta da rota, ela me parece muito numa necessidade de ser muito fluida, né? Numa necessidade de ter que ser algo como um exercício mesmo. E aí me traz num lugar muito atual, né? Hoje eu tô como coordenadora de projetos, né, num instituto que trabalha com juventudes periféricas. Então a gente está num trabalho para tentar oferecer, né, onde a gente oferece, na verdade, bolsas de ensino superior para jovens que, né, vivem aí em questões, e aí não é uma questão espacial, mas questões periféricas na nossa sociedade. E isso, né, para além das bolsas, nos faz também ter a necessidade de trabalhar habilidades socioemocionais. Então, um dos pontos que a gente traz hoje para os nossos jovens, e que é algo que eu trabalho, né, na minha vida profissional também, é uma questão do autoconhecimento, né? E o desafio do auto se conhecer, né? A gente está vivendo num momento onde a tecnologia ela avançou de uma tal maneira que ela nos traz realidades outras, né? Realidades virtuais que muitas vezes nos distanciam de quem a gente realmente é, porque a gente fica num padrão de busca de imagem do que a gente quer ter, né, do que é legal ter, né, para os olhos da sociedade, e isso vai nos distanciando do que a gente realmente é, né, do que a gente traz enquanto essência, do que a gente busca enquanto o que a Mariana espera ser, e não o que a Mariana espera ter, né, porque esse mundo tecnológico de um tempo extremamente avançado, que muitas vezes nem cabe no nosso relógio, as coisas avançam de uma determinada maneira que foge, que escapa pra gente, né? Esse tempo cronológico. Então, o mundo atual, ele muitas vezes nos distancia de fato
do que a gente está construindo enquanto ser. E aí eu acho que o convite do autoconhecimento é exatamente fazer esse retorno, né? A famosa frase lá, né, que embasou parte da nossa filosofia ocidental, né, o conhece-te a ti mesmo. É revisitar esse lugar, é olhar para dentro e tentar buscar quem sou eu, né? Entendendo que quem sou eu é algo que se transforma também no tempo, no espaço, mas olhar para dentro. E eu acho que a descoberta da rota, ela é exatamente esse movimento, esse exercício de autoconhecimento. Então, um dos pontos que me foi sendo trazido com essa atuação com jovens foi a questão da espiritualidade, né? Em momentos de pandemia, eu acho que eu acabei lendo várias coisas que traziam esse tema. E num primeiro momento, isso até me incomodou um pouco, porque a minha visão, muitas vezes, da espiritualidade estava muito atrelada à religião. Eu venho de uma família tradicionalmente católica, onde eu, em vários momentos, fui questionando algumas situações, alguns fundamentos da Igreja Católica, coisas que eu discordava, e isso foi me distanciando um pouco do meu lugar como uma pessoa religiosa. E só depois de mais velha eu fui convidada a conhecer outras sabedorias religiosas, tanto pela minha formação, mas também pelo convívio, né, de amigos, familiares, outros, que me trouxeram outros conhecimentos religiosos. Então eu fui visitar templos budistas, eu participei de experiências na Umbanda, e isso foi trazendo para mim um leque sobre a questão da espiritualidade, né? Que para mim foi isso, foge de um lugar que é a crença em algo específico, pessoa, imagem, energia, né? Mas que é algo voltado para a vida, né? Os propósitos que a gente tem em relação à vida, os sentidos que a gente constrói em relação à vida. Então, esse movimento que eu fiz em relação à espiritualidade foi exatamente me tirar desse lugar individualista, que é algo que eu também acho que a sociedade atual nos levou a construir um lugar muito individualista. Então eu penso muito no que eu quero, no que eu vou fazer, e pouco me importo com os outros e como isso vai afetar os outros. E esse movimento, esse exercício de me aproximar da espiritualidade fez com que eu ampliasse o olhar da Mariana no mundo, né? Então eu vou pensar nas minhas atitudes não só em relação ao que eu quero, mas como isso vai afetar os próximos, né? As pessoas que estão mais próximas de mim ou aquelas que estão distante também, né? E aí me amplia muito mais, porque eu não estou falando só de pessoas, eu vou falar, né, de uma fauna, né, dos animais, eu vou falar de uma flora, né, da natureza, de como tudo isso se compõe, né, de um universo. Então a espiritualidade, ela me trouxe um lugar de compreensão de que, além de me autoconhecer, né, do autoconhecimento, eu também preciso ter uma preocupação com o mundo em que eu habito, com o universo em que eu estou inserida, né? E isso, obviamente, ficou muito mais fortalecido depois que eu fui mãe, né? Essa preocupação com o entorno, com as pessoas, ficou muito mais pulsante quando eu tive a Alice. Mas, independente disso, ficou muito claro para mim, né, que pensar sobre os propósitos de vida, sobre o sentido que a vida tem para mim, né, e para mim pensando no que me motiva, no que me traz momentos de alegria, no que eu quero dividir e compartilhar com os outros, isso se amplia para além da Mariana, torna algo maior. E para mim, isso ficou muito claro, né? Que quanto mais eu tenho em mente quais são os propósitos, né, que eu trago comigo na minha vida, quais são os sentidos que eu quero, né, deixar ou que orientam a minha rota, eu vou tendo mais segurança nessa descoberta da rota, né?
Então, eu acho que o que fica para mim muito pulsante mesmo é essa questão de quais são os propósitos de vida que norteiam a minha rota, né? Quais são os sentidos de vida que vão orientar a minha trajetória, né? E isso, como a gente, né, trouxe antes, é algo dinâmico, mas se eu entendo com mais clareza esses propósitos, isso me deixa mais em paz, né? No sentido de que eu estou construindo uma rota que me traga mais satisfação, né? E essa satisfação, de fato, é algo individual, ela é singular para cada um de nós. Mas se eu tenho clareza desses propósitos, eu vou traçando a minha rota com mais segurança, com mais satisfação. E eu acho que isso é um ponto importante em tempos atuais, né? Quais são os propósitos que norteiam a sua rota, né? Quais são os sentidos que vão orientar a sua rota?